Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. O Sistema Único de Saúde, SUS, é uma das maiores conquistas das lutas populares implementadas na Constituição de 1988. Criado com o objetivo de promover e cuidar da saúde de todos, integrar governos e sociedade em defesa da vida e da cidadania, o SUS vem se construindo, qualificando e produzindo avanços significativos, apesar dos enormes desafios. Neste momento, enfrenta o período mais vulnerável de sua curta história. Uma triste perspectiva de desmonte vinda de ameaças e ataques do governo interino, redução drástica de recursos, fim do Mais Médicos e, pior, indicação pura e simples de privatização, transformando a saúde e o direito constitucional à saúde em mercadoria e lucro privado. Quais os impactos de tamanho retrocesso na saúde e na vida de milhões e milhões de brasileiros? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para fazer essa análise, convidamos Tiago Henrique Silva, diretor do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, e Marília Luvison, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública e professora da USP. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Congelamento de gastos públicos por 20 anos. Propostas para acabar com a universalização da saúde em troca da oferta de planos privados para pobres. Ameaça de não renovar o programa Mais Médicos. Afirmação de que o povo brasileiro imagina as doenças. A cada declaração do ministro interino da Saúde, o engenheiro civil Ricardo Barros, no mínimo, uma nova polêmica. Afinal, qual é a real situação do maior sistema universal de saúde do mundo, o SUS? Vou começar pelas damas. Marília. É muito bom poder vir aqui, poder fazer essa conversa com você e com todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que nós, como foi dito, nunca estivemos num momento tão difícil. Talvez a gente possa, quando a gente fala, estamos em luto pelo momento difícil, em luta absoluta para que a gente não retroceda mais do que a gente já está retrocedendo e para que a gente possa continuar avançando nas conquistas que se teve. Como todo mundo sabe, o SUS ainda é muito novo, né? Como você disse, e vem num processo de construção de melhorias. Tem muito problema, tem muita coisa para resolver e num movimento contra-hegemônico, né? Quer dizer, tem todo um esforço na construção de uma atenção primária fortalecida, um olhar para o território, um enfrentamento das necessidades da nossa população, redução das desigualdades. A grande construção do SUS desde seu início é melhorar a vida das pessoas, né? E a gente poder compreender que saúde é direito de todos, que ninguém tem que pagar pela sua saúde e que não há diferença. A diferença se dá em função das necessidades e não em função das suas possibilidades, porque o Brasil fez esta aposta. Mas isso não é simples assim, né? A vida real é difícil. Sistemas que um custo aumentado do setor saúde com uma incorporação tecnológica muito grande, o interesse do mercado sempre muito guloso, muito próximo, e essa disputa vinha se dando com vários avanços, e eu acho que a população brasileira, uma grande parte dela, percebe claramente hoje, se não fosse o SUS, talvez estaria com certeza numa pior condição, uma grande política que acaba sendo redistributiva, acaba sendo uma política que realmente respeita a população brasileira. Só que acho que um dos principais problemas hoje é que nós estamos num momento político antidemocrático, né? Estamos quase saindo da nossa tão conquistada democracia com tanto esforço, saindo da ditadura, negando tudo aquilo que a gente viveu no Brasil e fazendo grandes apostas. Eu acho que a democracia está em risco absoluto, está à beira de um golpe. Precisamos nos mobilizar da consumação de um golpe. Porque o golpe está em curso. Num momento, né, interino e legítimo de um governo que, como você colocou, coloca um ministro que, infelizmente, não dá para respeitar, né? E não é só um ministro que vem se dando ao direito de falar o que quer. Ele está em nome de um projeto político.
E é isso que nos assusta. A PEC 241, que é a proposta do congelamento de 20 anos de orçamento público, em nome de um ajuste fiscal, que acho que não dá nem para chamar de ajuste fiscal, de tão grande que é esta proposta, é quase, né, uma nova forma de pensar a questão fiscal, que nega as políticas públicas. Como é que você... Né, a política pública ela é produzida pela população e você se mobiliza e você financia essas políticas. Né? Como é que você vislumbra? Vamos continuar gastando tudo como estamos, aumenta pela inflação, porque nós precisamos ceder ao grande capital. Essa é a aposta. Não é aposta pela política, não é aposta pelas necessidades. Ou seja, o SUS não tem lugar nessa proposta. Ou seja, né? o SUS já é subfinanciado, imagina ainda tendo que recuar em termos de gastos e não podendo se incrementar em termos de financiamento ao longo do tempo, pensando inclusive no crescimento da população, das necessidades, etc. Tiago, entra na conversa, queria ouvir também a tua avaliação geral desse momento. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, nessa rede que é um patrimônio também das lutas, assim como o SUS. A TVT é uma rede que foi importante para a gente estar divulgando ideias diferentes do que o mainstream, o hegemônico, divulga por aí para tentar deseducar o nosso povo. Olha, eu acho, Tuto, que a gente passa por um processo político no Brasil que, primeiro, a gente tem que caracterizá-lo bem. Acho que esse processo político é, como a Marília falou, um processo antidemocrático. E, assim, por que eu insisto de começar fazendo essa avaliação? Porque, dentro de parâmetros democráticos, nas condições normais de temperatura e pressão, esse programa político ele não estaria sendo implementado. Veja, se você for perceber, o programa político que ganhou a última eleição presidencial era um programa, pelo contrário, era um programa que tentava trazer avanços diante de um processo de transformação que vinha acontecendo a duras penas, com eivado de contradições, mas vinha acontecendo. O programa político que elegeu a presidenta legítima Dilma Rousseff em 2014 foi um programa político que, olha, muda mais Dilma. E agora é, na verdade, o espelho, a imagem espelho, o inverso disso que a gente está vendo acontecer. O que alguns analistas já colocaram, já escreveram, Marília já escreveu sobre isso, eu também já escrevi, esse programa não entraria, não passa em eleição. Um programa que vai congelar gasto público por 20 anos. Se você fosse pegar essa mesma proposta que o ministro ilegítimo da Fazenda e o ministro ilegítimo da Saúde estão fazendo a tabelinha do ponto de vista do financiamento da saúde, se a gente tivesse essa proposta vigente desde 2002 para cá, já tem levantamentos que a gente teria 300 bilhões a menos de gasto executado em saúde nesse período. O Carlos Roque Reis e o Francisco Fúncia fizeram um bom estudo, tem um bom artigo publicado sobre isso daí, que mostra para a gente o tamanho do prejuízo. Eu brinco de vez em quando, Tuto, que a gente sempre tem uma esperança, e isso nos motiva, a dizer que o SUS é um SUS que está em crescimento, que é um menino, que nós temos que cevá-lo, né? Mas do jeito que as coisas caminham, está caminhando para ser um anão. Assim, para que não consiga crescer mais. Então, veja, o ministro da Saúde, eu sou médico, trabalho no SUS. Eu sou médico plantonista de hospital do SUS. A gente vê a quantidade de problemas que a gente já tem no Sistema Único de Saúde. Para eu ouvir o ministro da Saúde, que a primeira declaração dele foi que o SUS era grande demais, eu falei, onde é que esse cara está morando? Porque, assim, a grande questão que a gente vê é que o SUS ele conseguiu grandes avanços, mas ainda falta muito. O povo da gente carece de dignidade, ainda carece de uma assistência à saúde, de que não pode em cidades grandes, como a cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo, que é uma cidade também aqui da megalópole, que também são cidades enormes, com fila para ir chegar no médico de família de 3, 4 meses. Ainda temos que avançar muito com o sistema público de saúde. E chegar um ministro com esse programa econômico e com esse programa político, na verdade, para a saúde, que não é só o econômico, é tudo que está em volta da política de saúde, nos faz assim, ter a certeza de que esse programa ele só se concretiza no ambiente antidemocrático. Agora, mesmo durante a democracia no Brasil, nesses quase 30 anos de democracia, de período democrático, durante todo esse tempo, a grande mídia, as mídias corporativas, né, chamada grande mídia, sempre noticiou um SUS como um problema. Né? As filas nos hospitais, o SUS como um atendimento de baixíssima qualidade, em contraponto ao que seria de boa qualidade, que seria um atendimento privado. Ilusoriamente de boa qualidade, porque a gente sabe também
que há boa qualidade no SUS, eventualmente há boa qualidade em um ou outro serviço da assistência privada, mas que, no geral, a assistência privada no Brasil também é muitíssimo precária. Mas, de todo modo, quer dizer, a existência da saúde suplementar dentro da estrutura do SUS permite que o mercado que financia os meios de comunicação privados banquem ali também um discurso sempre contrário ao SUS e sempre favorável aos planos de saúde, à indústria farmacêutica e assim por diante. De certa maneira, isso contribuiu para que a população não esteja na rua dizendo para esse governo ilegítimo que com o SUS não dá para mexer, porque se isso acontecesse, isso que está acontecendo no Brasil, que não é só na saúde, mas especificamente na saúde, acontecesse na Inglaterra, com o sistema universal inglês, provavelmente o governo já tinha caído. Certo? Porque os ingleses não admitiriam que algo que eles pagam de maneira compartilhada, que a população conquistou, fosse derrubado pela vontade de meia dúzia de representantes da plutocracia. Né? A gente pode colocar, em parte, essa conta nas costas da mídia comercial? Com certeza, eu acho que a gente não fez algumas disputas ao longo desse processo de implantação do SUS. E um deles foi a mídia, né? E um deles foi o próprio mercado. Né? Então, na realidade, o SUS sempre foi subfinanciado. Nunca se conseguiu efetivamente o orçamento da Seguridade Social, né, que englobava a saúde, previdência e assistência, do ponto de vista das políticas de proteção social, na medida da necessidade. E com isso, até já logo muito recentemente, nós temos um gasto privado maior do que o gasto público num país onde o sistema universal de direito de saúde é público. Né? Então, isso mostra uma dicotomia e uma dificuldade. Gasto privado no orçamento do SUS. Gasto privado, o gasto em saúde. Quando se gasta em saúde, né? Quando você pega o per capita do gasto em saúde, mais da metade desse gasto, quem gasta são as famílias, são os planos privados, não é o governo. Que sistema público é esse que não consegue disputar financeiramente o seu modelo, inclusive, né? Porque não aporta recursos suficientes. Muito recentemente, perdemos orçamento, há todo um movimento de disputa pela vinculação, ao mesmo tempo que os governantes e os estados brigam pela desvinculação, que é um movimento que foi importante para a garantia de uma parte do orçamento e que perdemos recentemente, que queríamos uma porcentagem do orçamento, né, das despesas, das receitas brutas, se conseguiu da receita, os 10%, que se queria quase do PIB, né? Depois, quem sabe, das receitas brutas, conseguiu da receita líquida, uma porcentagem que traz um recurso infinitamente menor, com a DRU, né, que é a desvinculação dos recursos da União, que sequestra uma parte muito grande desse orçamento para coisas estratégicas que eu posso precisar, então eu tenho que ficar com dinheirinho de reserva, e isto agora foi reaprovado por mais tempo, e a desvinculação continua na pauta, principalmente neste momento deste governo. Ou seja, não é uma coisa, né, é um conjunto de coisas. Hoje o SUS já não tem condição de terminar o ano, ele não tem recurso para ser financiado até o final do ano, e aí vem um outro movimento, que é esse, não, eu não vou mais contratar mais médicos, porque médico de atenção básica não é função do Ministério da Saúde, é um salve-se quem puder, né? Então, assim, tem pouco dinheiro, isso não é comigo, se vira os municípios, eu nunca... a culpa é porque o prefeito, o médico tem que ganhar, não pode ganhar mais do que o prefeito, porque não se vincula nos municípios, também isso precisa, na realidade, o SUS não cabe no tamanho da gestão pública que se tem, né? A gente sempre diz isso, a nossa Constituição não cabe, porque não fizemos as reformas de Estado que precisaríamos ter feito, temos que avançar para isso. A lei de responsabilidade fiscal, que limita a contratação de pessoas e fez com que houvesse todo um movimento para cair num colo do privado, trazendo o privado nas organizações sociais para fazer gestão, inclusive da atenção básica. Então, tem que mexer e fazer uma grande reforma de Estado. Mas este processo, ele é, para além disso, no sentido dessa aposta de você não preservar, por exemplo, as pactuações e as relações interfederativas. Não é só por isso que se colocou médico. Havia toda uma dificuldade de você ter médico nesse país inteiro, de todas as cidades ter médicos, do médico brasileiro querer ir para alguns lugares. Então, isso é uma política do SUS que é de pactuação. Se naquele momento este recurso é uma cunha de recurso federal, faz parte do orçamento do SUS. Não é assim, esse aqui você que faz, aquele lá você se vira.
vira. E uma outra coisa que a disputa da mídia é muito forte e a relação público-privada, essa é uma disputa cotidiana, né? Quem tem mais recurso, quem tem mais poder, quem tem mais valor neste país colonizado, né? Onde os privilégios são sempre muito bem avantajados no sentido, nossa, será que eu estou lá, será que eu estou cá? É a questão da assistência privada, que tem uma lógica de assistência médica individual. O SUS fez outras apostas, né? Ele fez uma aposta de cuidar das pessoas no território. A nossa aposta na saúde mental é produzir vida para pessoas que não é consulta que ela precisa, não é só remédio, ela precisa de ajuda, ela precisa de equipe, ela precisa de profissionais não médicos, né? Que incluam esta equipe, que possam ajudar a produzir vida e saúde. Isto não é o que a assistência privada faz, mas a assistência privada vem na disputa do médico, da consulta, do exame e do remédio. Nós temos uma sociedade hoje medicalizada, nós temos uma incorporação de tecnologia completamente pouco racional e é esse objeto de desejo que se criou. E a mídia alimentando tudo isso e o mercado gostando. Nós estamos num momento perigosíssimo, sem dinheiro para o público, com um governo que diz que não vai alimentar financeiramente uma política pública, sem uma base da população que consiga perceber que no SUS não se mexe. Tem uma grande parte da população que tem isso claro, mas com certeza uma população com menos força para dizer isso. Porque a classe média, os trabalhadores inclusive, né, em vários momentos se distanciaram desse SUS que não funcionava, porque tem muito a lógica da fila da urgência, da fila da consulta especializada, que é o que mobiliza mais, não é alta complexidade nem a urgência quando a gente está na rua e o SAMU nos pega, né, que aí o setor público dá conta de alguma forma, o transplante, o setor público dá conta, o remédio mais complexo eu entro na justiça até para o SUS dar conta, ele vai lá, compra e paga, mas a consulta especializada, o cotidiano, né, o cuidar da pressão, o ter a garantia que eu vou conseguir uma consulta num tempo mais razoável, saber que eu vou chegar no pronto-socorro, não vou ficar numa fila, num corredor, numa condição muito desconfortável, às vezes até quase mais a hotelaria que me movimenta, para falar, eu vou estar tão frágil, não quero passar por essa coisa, tem muita gente. Não quero ficar na enfermaria, quero um quarto particular. Quero um quarto particular, quero alguns privilégios que às vezes são fundamentais na hora da doença, né? Qualquer um de nós quer. Ou então quero algumas possibilidades de escolha, né? O SUS foi, de alguma forma, às vezes, em alguns momentos, tendo dificuldade em flexibilizar a questão do própria escolha do profissional. Não dá para escolher tudo num país como esse, com uma população tão grande, mas dá para você singularizar nos territórios outras possibilidades, e mesmo a participação da sociedade para ela dizer que SUS que ela quer ter, né? Nada disso foi construído o suficiente e nos deixou numa condição perigosa. Agora, nunca estivemos, ao mesmo tempo, tão frágil, com um contexto tão perigoso. E aí é uma bomba relógio. Nunca tivemos um governo que explicitamente descumprisse a Constituição. Tá certo? Nenhum governo, mesmo os governos neoliberais, do começo do período democrático, da redemocratização brasileira, foram capazes de afrontar a Constituição, como está sendo feito agora durante esse período de interinidade ilegítima do atual governo, que esperamos que continue por pouco tempo e fique apenas na interinidade, né? Mas, de todo modo, a mídia, que tem feito parte, um ator importante do golpe, tem sido também um ator dificultador da construção do SUS no Brasil, né? Na verdade, a mídia, ela tem sido um fator dificultador da construção da democracia brasileira. A mídia brasileira teve a favor do golpe de 64, a mídia brasileira veio reconhecer erros, né? A principal emissora televisiva do Brasil veio reconhecer erros de apoio à ditadura militar apenas muito recentemente, e agora o jornal da mesma organização lança um editorial dizendo que está na hora de acabar com o injusto ensino público gratuito nas universidades, né? O ensino superior público. É estarrecedor o momento que a gente vive, mas que a gente tem que entender um pouco, assim, a gente tem que parar de olhar as coisas como se fossem metafísica. Eu tenho feito muito esse esforço. Então, assim, nós estamos falando de projetos antagônicos de disputa da sociedade. Nós estamos falando de projetos que os donos, as famílias donas das principais emissoras, elas têm uma agenda. Os principais jornais, eles têm uma linha editorial claríssima. Eles têm uma linha editorial claríssima que vai informar ou, na verdade, deformar a opinião pública do ponto de vista da economia, do ponto de vista do que é política pública, do ponto de vista do que é gestão pública, do que é gestão privada. Então, perceba bem, se quem conhece a gestão privada
por dentro, quem trabalha, tem altas distorções dentro do... Você pega... A gente brincava, eu sou da cidade do Recife. Lá em Recife a gente brinca, que é a gente que trabalhava com o SUS lá, trabalha ainda, a gente brinca que na cidade do Recife tem mais tomógrafo que todo o Canadá, né? Por que isso? Porque essa saúde que é voltada para o mercado, para o consumo de tecnologia, de alta tecnologia, o consumo de muito insumo, de deixar a pessoa muito mais preocupada se ela pode estar doente do que a pessoa ter uma vida saudável ou simplesmente seguir sua vida feliz, coloca para a gente uma necessidade altíssima de estar reproduzindo esse lucro. Vejam, a mídia, quando você insistiu, Tuto, na questão do papel da mídia, se a gente for perceber, não só na questão da democracia, mas na coisa do padrão de consumo que a gente vem né, assim, avançando ao longo desses anos. Todo hospital que vai para as novelas, quando é o hospital público é o grande caos, quando é o hospital privado é aquela coisa linda que tem romance, que tem né, os romances lá dentro do hospital, com médico, paciente, enfim. Todo o clima é diferente, né? As pessoas são mais bonitas, são mais bem apessoadas. Tudo isso vai criando um imaginário de que o sistema privado ele é o bom. Veja, se você for pegar os planos de saúde, as principais operadoras de plano de saúde, elas pagam propagandas o tempo todo. O SUS não paga propaganda. A sua propaganda que o SUS paga na mídia é propaganda de campanha de vacinação. Né? Que isso eles permitem. Não, campanha de vacinação é importante mesmo, porque, enfim, para não deixar os pobres morrerem feito moscas, né? Agora, o ideário que se constrói em torno disso. E vejam, a questão da complementaridade que Marília colocou anteriormente, ela está altamente atrelada a isso daí. O sistema privado brasileiro, a ideia é que ele definhasse ao longo dos anos que o SUS fosse avançando. Só que, por um lado, você não permite que o SUS tenha um financiamento adequado, você não legitima o SUS perante a sociedade, e você tem um quarto poder, que é a mídia, que faz o tempo todo desconstruir a gestão pública. Minando a gestão pública perante os olhos da sociedade. Agora, e aí, por quê? De um lado, você evita que esse sistema público ele seja bom. As boas experiências do SUS que você falou, elas aparecem na grande mídia? Elas não aparecem. Elas não entram para o Jornal Nacional. Elas não entram nos principais veículos de comunicação. Não, e quando entram, aparecem como uma espécie de exceção que confirma a regra. Como se fosse uma exceção que confirmasse a regra. Verdade. E isso é o grande problema, que a gente tem uma construção do ideário de que, de fato, nós temos que pagar pela saúde. Vejam, uma coisa que em alguns países do mundo, as farmácias que a gente tem hoje, é tão comum para a gente ir na farmácia e comprar uma medicação, coisas que em outros países que têm sistema público de saúde não é assim. Não é tão normal você ir numa farmácia que você tem de perfume, a fralda, a cosméticos, a tudo isso, até misturado, até alimento misturado com medicação. Nos países que têm sistemas universais de saúde, que tem uma regulamentação forte dessas questões, isso não se vê, porque você tem um outro tipo de cultura no trato à saúde. Então, assim, o papel que a mídia jogou ao longo do tempo, não é só hoje com esse golpe, não é só com o golpe de 64, é que a mídia moldou isso diante do interesse de determinados setores da sociedade brasileira. E são esses interesses que fazem com que o brasileiro se preocupe muito mais com a inflação do que com o próprio salário. É impressionante as pessoas colocarem, as pessoas têm mais medo que a inflação galope do que seu salário perca ou não, porque ficou um consenso agora que não, quem mais perde com a inflação são os pobres. É mesmo. Se a gente estava o tempo todo agora tendo reposição salarial, a reposição salarial estava atrelada, o salário mínimo estava sendo reposto ano a ano com ganhos reais. E as pessoas têm muito mais medo que essa política aí, ela possa levar a uma inflação que é altamente irreal. Se a gente for pegar os dados que os economistas estudiosos da Unicamp vêm publicando, a plataforma política social vem publicando, em torno da crise econômica que a gente tem de 2014 para 2015, foi o ajuste, que foi uma faca no pescoço de Dilma, que a gente pode colocar assim, que o grande mercado e a mídia colocou. Colocaram uma faca no pescoço em torno da presidente da República, ou aceitar a nossa agenda econômica, ou vai cair mais cedo ou mais tarde. Foi mais cedo. Foi mais cedo. E a agenda econômica dos usurpadores hoje no governo se mostra nada eficaz, apesar dos esforços da grande mídia de dizer que está tudo melhorando. Mas o desemprego continua crescendo, a inflação, o que cedeu em função
das medidas anteriores a esse governo, que tem pouco mais de 2 meses, ou quase 2 meses. Enfim, quer dizer, as medidas que são tomadas até agora mostram mais gastança, aumento do déficit fiscal de 106 milhões, 96 milhões para 170 milhões, não, bilhões esse ano em 2016 e já quase 140 bilhões em 2017. Quer dizer, nós estamos vendo uma espécie de jogo de cena, de fantasia, que engloba medidas que fazem a gente voltar ao período pré-democrático e, na verdade, fazer uma agenda ao avesso da Constituição brasileira, que pregava a construção de direitos processualmente, etc. E esses direitos estão sendo tirados com uma rapidez alarmante. É na saúde, é na educação, é na CLT, é na Previdência, agora estou vendo na internet, estão querendo aprovar o fim da neutralidade da rede, quer dizer, o marco civil da internet, acabar com o marco civil da internet, colocar em risco talvez o restante de espaços democráticos e de debate que a população brasileira tem, né? A escola sem partido, o fim do Mais Médicos, né? Porque ideologizaram a questão da vinda de médicos estrangeiros, sobretudo os cubanos, para o Brasil, então vão entregar a coordenação do Mais Médicos para a Associação Médica Brasileira, para a AMB, que foi absolutamente contra a vinda dos cubanos e contra o programa, né, que é um programa emergencial, é verdade, mas que levou médicos a 900 municípios que não tinham médicos, que obrigou reformulação, que está obrigando reformulação nos currículos das faculdades, dos cursos de medicina, para que haja mais carga na atenção básica à saúde, mais carga horária, né, mais formação para esse campo, que mexeu nas residências, naquelas que tinham muita necessidade e pouca demanda de médicos no Brasil, como a própria saúde pública, mas também outras áreas, né, e assim por diante. Quer dizer, então a gente está diante de uma situação que é de terra arrasada, com a tentativa de vender a imagem de que está tudo melhorando, quando nós estamos naufragando, né? Não é possível que as pessoas continuem se enganando desse modo. Quer dizer, o SUS, portanto, não está sozinho do ponto de vista do desmonte que está colocado. A luta é ainda mais difícil porque não se trata de um ataque ao SUS, se trata de um ataque à democracia e que se ramifica por muitos campos. Mas aí, o que fazer? Isso nos obriga a reforçar todo o movimento da própria reforma sanitária que nos ajudou a chegar no SUS, de que saúde é democracia, né? Democracia é saúde, não há possibilidade, se você falar com um índio o que é saúde, saúde é terra, se você, né, as pessoas têm saúde, eu tenho onde morar, eu tenho onde viver, ter liberdade, ter direitos. Nós estamos vendo um movimento de perda de direito e uma restrição a várias, né, desrespeito à questão da mulher, à questão da população negra, a toda a diversidade, tudo que se construiu e se conquistou de respeito à possibilidade de que a vida de todo mundo vale a pena, de cada um tem o direito de ser o que é. A gente corre muitos riscos e isso vai para todas as políticas, né? Nós estamos falando como é que a educação lida com isso, estamos falando como é que a saúde olha para isso e vários autores colocam muito claramente. A Abrasco recentemente soltou um documento do Gastão Wagner, um texto, sem o SUS é barbárie. É muito perigoso, né? Em momentos de crise fiscal, de crise política, de crise econômica, como a gente está vivendo, esse conjunto de angústias na sociedade, até de desemprego, etc., é fundamental você ter políticas públicas que amparem a população, né? É a hora que você mais precisa ter uma condição mais estável e que possa suprir as necessidades da população sem que isso dependa da lógica de mercado. E nós estamos fazendo um caminho exatamente o contrário. Então, de uma coragem do ponto de vista de algo que a gente acredita que não deveria acontecer, que é assustador, porque é aquilo que você falou antes, talvez alguns governos tenham tido muita dificuldade na disputa entre as políticas sociais e as políticas econômicas. Isso não é novidade nem nos municípios, nunca foi, mas essa disputa estava sendo feita. Na hora que ele fala que o SUS é grande para esse país, está gastando muito, a lógica assim, está gastando muito, tem que gastar menos, traz este sistema de pobre para pobre, que pode ser pouca coisa,
né, e que é quase só para não deixar morrer, né, os pobres na rua, porque também não faz apostas um pouco mais ampliadas nem para esses mesmos pobres, né, inclusive achando que tem muita tecnologia, que está demais. Essa coisa dos planos populares, por exemplo, é um absurdo de tal ordem você achar que o plano popular vai conseguir dar conta de responder ao mercado, responder algumas necessidades de média complexidade, etc. E depois vai para onde? Vai para o SUS. É muito né? pelo contrário. Muito né? pelo contrário. Agora, eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo, mas a gente vai continuar, ao voltar para o segundo bloco, para o nosso último bloco, exatamente desse ponto. Quer dizer, quais são as alternativas para o desmonte, não apenas do SUS, mas da democracia brasileira? O que dá para a gente fazer nesse momento? Como resistir? Não sai daí.